Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, vinde sobre nós, abre nossa mente e o nosso coração para que possamos acolher a palavra e que a santa palavra transforme a nossa vida. Quarto domingo do tempo da Quaresma. Meu irmão, minha irmã, que a graça, a presença de Deus seja constante na sua vida e no seu caminho. Que os anjos do Senhor estejam ao teu lado para te conduzir e que não permita que teus pés tropecem em nenhuma pedra, que Ele te livre de todo mal, de todo perigo. E que esse tempo quaresmal seja para nós uma grande oportunidade de frutificarmos para Cristo Jesus. Seguimos nesse nosso caminho de penitência, de oração, de jejum. Já vamos vislumbrando a grande celebração da nossa fé cristã, o grande encontro com o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo, que dá sentido à nossa vida cristã. E hoje, celebrando esse quarto domingo, vamos atentamente compreender o que a liturgia da palavra fala aos nossos corações, o que Deus nos pede através das leituras de hoje. A primeira leitura do livro de Josué, ele recorda ao povo Deus que tirou o opróbrio do Egito. Tirou o povo daquele tempo de castigo e foi para o povo o Consolador, oferecendo o maná que veio do céu. Nós lembramos que o povo no deserto reclamava que estava passando fome. E Deus escuta o clamor e envia para o povo o maná, que é o pão que alimenta o povo na sua caminhada. O Salmo vai nos convidar a rezarmos, provai e vede quão suave é o Senhor. Fazer experiência verdadeira desse Senhor que é misericordioso, desse Senhor que nos ama. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos. Contemplai sua face e alegrai-vos, e seu rosto não se cubra de vergonha. É um grande convite que o salmista nos faz a nos alegrarmos pelas maravilhas que o Senhor realiza na nossa vida. O povo do Antigo Testamento conquistou de Deus o maná. Nós conquistamos tantas maravilhas, tantos alimentos que o Senhor nos concede, e Ele mesmo se faz para nós alimento, a força da nossa vida. Então exaltemos, vamos engrandecer o nome do Senhor. A segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E São Paulo vai nos recordar, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Que palavra forte para nós. Se estamos com Cristo, se nos aproximamos de Cristo, tudo fica novo. E nós abandonamos aquilo que é velho. É impossível, meus irmãos e minhas irmãs, fazermos esse caminho quaresmal, nos aproximando mais de Cristo e continuarmos as mesmas pessoas. A nossa vida muda, nós nos tornamos novas criaturas. O nosso coração muda quando nós deixamos realmente que a palavra de Deus, que a luz de Deus oriente a nossa vida. Por Cristo Jesus, Deus reconciliou o mundo. Se nós nos deixamos sermos reconciliados por Deus, o mundo se torna melhor. Nos aproximemos de Jesus e deixemos que Ele fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos abandonar para que de fato ressuscitemos com Ele. A celebração da Páscoa não é apenas a memória da ressurreição de Cristo, é também a nossa ressurreição, porque nós estamos morrendo para o mundo, estamos morrendo para o pecado a cada dia. E na Páscoa nós precisamos ser novas criaturas, novas pessoas com Cristo Jesus. Escutemos o Santo Evangelho desse quarto domingo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Esse homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles.
Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse quarto domingo traz para nós essa parábola do filho pródigo. Mas, na verdade, esse evangelho é do Pai misericordioso. A atenção nossa não é para o filho que deixou tudo. É para o Pai que acolheu, para o Pai que ama, para o Pai que é capaz de oferecer ao filho a oportunidade de refazer. Tantos aspectos poderíamos refletir sobre esse evangelho. Nesse domingo quero partilhar apenas alguns. Primeiro, reconhecer que aquele filho pede herança. Alguém tem direito à herança do outro quando esse outro morre. Ao pedir a herança, aquele filho está declarando que aquele pai está morto, que aquele pai já não fala mais ao seu ouvido e ao seu coração. E assim é a experiência na nossa vida. Nós matamos Deus quando nós não escutamos mais sua palavra, quando nós não queremos mais obedecer, quando já não deixamos mais que Deus fale ao nosso coração e sim a voz do mundo. Rompemos, saímos de casa e nos afastamos. E a experiência do mundo é uma experiência dolorosa. Aqui o Evangelho fala de não ter nem mesmo a comida que era dada aos porcos. Cada um de nós, na vida, experimentou de distanciamentos de Deus. E você sabe o quanto que foi doloroso estar longe do Senhor. Machuca a nossa alma, machuca o nosso coração. E é nesse momento que deve nascer o verdadeiro arrependimento. Aquele jovem ainda lá pensava: eu não mereço mais ser filho. Eu não sou digno mais de tê-lo como meu pai, mas eu vou voltar e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser teu filho, mas aceita-me. O verdadeiro arrependimento nos faz reconhecer o mal que nós causamos para nós mesmos ao nos afastarmos de Deus. E rompemos com a filiação. E é tão importante sermos capazes de nos arrependermos e voltarmos. Tantos irmãos e irmãs, diante de uma realidade de pecado, não têm coragem de voltar para Deus. Mas nós precisamos saber que Deus continua nos esperando no lugar onde o deixamos. A imagem que me vem na cabeça é Deus na varanda de casa, olhando para o caminho, para aquele caminho que nos levou para longe dele, esperando que voltemos. E o Evangelho nos diz, quando o pai vê o filho lá ainda longe,
ele corre, ele abraça, ele troca a roupa do filho, ele pede que coloque um anel no dedo, porque a iniciativa é sempre de Deus. Quando nós estamos com vergonha do que fizemos, quando nós estamos humilhados pelos nossos pecados, mas deixamos nascer no nosso coração o desejo de voltar, Deus vem ao nosso encontro e Ele nos abraça. Ele arranca de nós a veste do pecado e coloca em nós a veste dos filhos e das filhas. Ele coloca em nós um anel dizendo: eu refaço a minha aliança contigo. E Deus faz festa, a festa da misericórdia. O coração de Deus se alegra quando a gente volta, quando a gente reencontra o caminho de casa. Meu irmão, minha irmã, nesse domingo deixemos-nos sermos alcançados pela misericórdia de Deus. Essa realidade nós experimentamos a cada dia. Em alguns momentos nós estamos em casa, abraçados com o Pai. Em outros momentos nós nos rebelamos e vamos para longe dele. Deixemos que o abraço de Deus refaça a nossa vida. Deixemos que Deus, nesse domingo, coloque novamente o anel do dedo. E mesmo sabendo que nós não somos dignos, participemos da festa da Eucaristia, do banquete do Cordeiro, da alegria de sermos perdoados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Pai de bondade te abençoe, te livre de todo o mal, te faça, meu irmão, minha irmã, sentir esse amor misericordioso do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.